Antes de tudo, muito obrigado por este convite. Para mim é um grandíssimo prazer de ficar aqui. Então, justamente ontem, no Fundo Recur, co-organizei uma conferência sobre a algoritmização da sociedade, na qual o ponto de partida era uma distinção entre prospectiva e perspectiva, proposta por Recur em um artigo de 1966, intitulado Previsão Econômica e Escolha Ética. Neste artigo, Ricoeur escrevia que estamos agora, em 1966, em uma sociedade da prospectiva, ou seja, da previsão e do controle. Ele também dizia que não há nada de automático nessa sociedade, porque a racionalidade de nossas sociedades envolve um fator mais fundamental, o da escolha. Por trás da prospectiva e do planejamento existem, ela dizia, zonas de incerteza, de indecisão, que nos obrigam a fazer escolhas de caráter ético. É exatamente aqui que se insere a perspectiva, que é a responsabilidade perante estas escolhas e o objetivo para o qual queremos orientar nossa sociedade. Ricoeur se perguntava, de fato, sempre neste artigo, o que queremos afinal? Uma economia do poder ou do divertimento, do consumo, da criação, da solidariedade? Hoje vivemos em uma sociedade da análise e da previsão algorítmica. Na França, algoritmos decidem o acesso às universidades, transplantes de coração, auxílios às famílias. O primeiro objetivo das ciências humanas e sociais é mostrar que por trás desses usos algorítmicos e por trás do design dos próprios algoritmos, existem muitas escolhas de ordem ética e social que fazemos e que devemos fazer. O segundo objetivo, ainda mais profundo, é que nos perguntar por que estamos algoritmizando nossas sociedades e quais poderão ser as consequências. Como vêem, o pensamento de Ricoeur é extremamente eficaz para refletir sobre as tecnologias digitais e os seus efeitos. No entanto, não é exatamente sobre este assunto que quero falar hoje. Nesta apresentação, ocupar-me-ei como o estatuto do sujeito e da identidade pessoal no contexto digital. Vou, sobretudo, defender que, apesar das suas diversas nuances, os meios e as tecnologias digitais têm hoje algo em comum, tanto na sua estrutura como nas consequências que acarretam para nós. A apresentação será desenvolvida por duas sessões. Na primeira, vou apresentar a minha abordagem aos meios e tecnologias digitais, a qual denomei Hermenêutica Digital num livro que eu publiquei em 2020, intitulado Digital Hermeneutics, em inglês. Irei distinguir três perspectivas diferentes deste conceito de hermenêutica digital, sob as quais se desenvolve a hermenêutica digital. Um sentido deconstrutivista, um sentido epistemológico e um sentido ontológico. Na segunda sessão, vou refletir sobre as questões da identidade pessoal e da subjetivação. Irei comparar o conceito de identidade narrativa de Paul Ricoeur com o conceito de hábitos de Pierre Bourdieu. A minha tese defenderá que o hábitos pode ser compreendido como um processo de subjetivação que acaba por negligenciar uma parte importante do sujeito e que a identidade narrativa fornece para tal uma solução. É que hoje as tecnologias digitais insistem muito sobre a dimensão habitual da nossa identidade. Então, primeira sessão da minha apresentação. No meu livro Digital Hermeneutics, que foi publicado 4 anos atrás, fiz uso da expressão hermenêutica digital para, a partir dela, destacar 3 significados distintos. Em primeiro lugar, o termo possui um sentido deconstrutivo, ou até mesmo destrutivo. De entre as diversas mediações que podem ser criadas entre a humanidade e o mundo, as hermenêuticas têm tido apenas em conta a linguagem, têm uma insistência excessiva pela linguagem. De acordo com o sociólogo Bruno Latour, a grandiosidade das filosofias e das teorias da linguagem do século XX
tal como é o caso da hermenêutica, manifesta-se na forma como dignificam devidamente as mediações, uma vez que deixaram de as considerar como veículos puros através do quais o morador atribui significado ao mundo. Contudo, a sua fraqueza, a fraqueza de todas as filosofias da linguagem, diz Latour, mostra-se na forma como privilegiaram a linguagem como o único mediador, ou, no mínimo, como o paradigma de todas as mediações possíveis. A hermenêutica de Paul Ricoeur configura-se, nesse sentido, como um caso paradigmático. Por um lado, e enquanto representante da tradição ontológica da hermenêutica, Ricoeur é certamente o autor que mais interesse demonstrou na externalização e materialização da linguagem. Sinais, metáforas, narrativas, textos e a escrita em geral. É também por essa via que se manifesta a preferência de Ricoeur pela via longa da hermenêutica, por oposição à via curta de Martin Heidegger. Por outro lado, Ricoeur nunca lidou realmente com a dimensão material dos suportes de transmissão do significado, tendo acabado por universalizar materializações e externalizações específicas, para poder, assim, compreender todas as outras. Em segundo lugar, a hermenêutica acabou também por desempenhar um papel positivo na minha compreensão dos meios e das tecnologias digitais, uma vez que o idealismo materialista não constitui um limite intrínseco da hermenêutica. De acordo com o filósofo americano Don Heide, os textos são uma de muitas tecnologias hermenêuticas, as quais se caracterizam por criar representações do mundo que devem ser interpretadas para poder aceder a esse mesmo mundo. Tal é o caso, por exemplo, do cockpit de uma aeronave, sobretudo quando um piloto se vê confrontado com condições meteorológicas adversas. Outros possíveis exemplos serão os termômetros, microscópios eletrônicos e telescópios, e todos os meios e tecnologias digitais que transformam os sinais e os dados em algo que pode ser por nós interpretado e manipulado. Os meios e a tecnologia digital são também elas hermenêuticos, porque lidam sobretudo com sinais. A noção de rastro digital desempenha um papel central na minha investigação. Para determinados autores, como Emmanuel Levinas ou Jacques Derrida, o conceito de rastro diz respeito a uma espécie de epistemologia paradoxal, ou até mesmo impossível. Para Ricoeur, o uso do termo é feito como forma de escape a uma alternativa danosa. O primeiro refere-se à compreensão do rastro como marca e efeito de uma causa. O segundo defende que o rastro é significação pura, um símbolo do outro, que é, na sua essência, inacessível. Quando discute com Levinas, Ricoeur declara que partilha com ela a ideia de que o rastro se distingue de todos os sinais que se organizam em sistemas, uma vez que perturba a sua ordem. No entanto, Ricoeur dá preferência à ideia de um outro relativo e de um outro histórico. Conforme Ricoeur, o rastro é, por isso, a matriz de uma epistemologia difícil, no entanto, ainda possível. Difícil, no entanto, ainda possível. Esta é a diferença entre o conceito de rastro em Levinas e o conceito de rastro em Ricoeur. Quanto aos rastros digitais, trace numérique em francês, seria ainda possível argumentar que esse conceito pode ser mobilizado de modo a evitar duas posições extremas. Por um lado, daquelas que acreditam que o rastro digital permite finalmente o preenchimento da lacuna que existe, por exemplo, entre as ciências sociais e as ciências exatas. Por outro,
Este é o caso, por exemplo, da sociologia digital ou sociologia computacional. Por outro, daquelas que defendem cegamente a impossibilidade absoluta de reduzir o humano às suas manifestações digitais. A noção de rastro digital traz consigo o evidenciável, no sentido do paradigma indiciário do historiador Carlo Ginzburg, e por isso o caráter incerto da epistemologias digitais, um caráter incerto, mas possível. Em terceiro lugar, ao longo das minhas investigações, propus também um empreendimento da hermenêutica digital por uma espécie de viragem ontológica. Por ser ontológica na sua orientação, a hermenêutica digital ocupa-se como papel que as tecnologias digitais desempenham hoje na nossa constituição enquanto animais interpretativos. A hermenêutica digital questiona também e em que medida nós encontramos hoje, e cada vez mais, a lidar com máquinas interpretativas ou proto-interpretativas. Essa foi a razão pela qual acabei por introduzir o conceito de imaginação, como em inglês, imagination, no meu trabalho. Tenho, em primeiro lugar, argumentado que o esquematismo não pode ser considerado, como dizia o Kant, uma arte que radica nas profundezas da alma humana. A síntese entre a receptividade e a espontaneidade acontece fora de nossa cabeça, nas expressões linguísticas e nas formas escritas, mas também nas técnicas incorporadas e nas tecnologias. Em segundo lugar, tenho vindo a afirmar que a nossa imaginação produtiva se corresponde pouco com a de um engenheiro, e muito mais com a de um artesão, o bricoleur do Levi-Strauss, uma vez que lida sempre como quer que seja que se encontra à mão. Poder-se a mesmo dizer que um engenheiro imaginativo já não é um mito, já não é um mito. Hoje em dia, as tecnologias digitais, especialmente aquelas que se aplicam às humanidades, estão precisamente a desmitologizar as reivindicações humanas no que concerne a novidade, criatividade e autenticidade. A imaginação humana e a digital se encontram cada vez mais próximas uma da outra, o que, por sua vez, não implica que elas sejam iguais uma à outra. Hum, por exemplo, a hermenêutica digital deverá investigar as formas emergentes de interpretação digital, que pouco têm em comum com as formas com as quais o ser humano lida com o mundo. Então, tem muitas diferenças. Mas tem uma capacidade proto-interpretativa e proto-imaginativa mesmo em algumas máquinas. As minhas investigações anteriores em hermenêutica digital não esgotam esse campo e muitas outras perspectivas poderão ainda ser desenvolvidas. Nos 3 últimos anos, interessei-me particularmente sobre os imaginários tecnológicos, que dizem respeito ao conjunto de discursos, representações visuais e crenças na quais as tecnologias se encontram já sempre embutidas. A noção dos imaginários tecnológicos, imaginário é uma noção ricordiana também, demonstra como as tecnologias são sempre mais que a soma total dos seus componentes materiais. Naquilo que diz especificamente respeito às tecnologias digitais, como é o caso dos algoritmos de aprendizagem maquinal e da inteligência artificial, pode-se dizer que a sua eficiência depende apenas em parte da sua performance concretas. Um papel fundamental é, de facto, desempenhado pelas narrativas, pelos medos e entusiasmos que nelas se incorporam e que elas enquadram, sob uma nova perspectiva. Então, agora vamos ir na segunda sessão da minha apresentação sobre a hermenêutica digital do sujeito. Vamos focalizar-nos sobre este aspecto preciso.
A segunda parte desta apresentação dedica-se a uma outra questão, nomeadamente a hermenêutica digital do sujeito. Essa perspectiva consiste fundamentalmente numa análise do impacto que as tecnologias e meios digitais possuem sobre o processo de subjetivação. De forma a desenvolver a minha posição, proponho confrontar a identidade narrativa de Ricoeur com o conceito de hábitos de Pierre Bourdieu. O si mesmo como outro, Ricoeur apresenta a identidade narrativa como a articulação entre idem, mesmidade, e ipse, ipseidade. No sexto estudo do livro, acaba por descrever a identidade narrativa como uma função mediadora que gera e tolera variações imaginativas. De modo a descrever estes dois polos, o polo da mesmidade e o polo da ipseidade, Ricoeur faz recurso a duas expressões que são simultaneamente descritivas e emblemáticas. O caráter, de um lado, e a capacidade de manter a palavra, por outro lado. O caráter é um conjunto de marcas distintivas que permite a reidentificação de um indivíduo humano como sendo o mesmo. A capacidade de manter a palavra, diz-nos Ricoeur, parece mostrar-se como um desafio contra o tempo, uma negação da mudança, mesmo que mude de opinião ou de inclinação, Ricoeur diz, irei manter-me firme. Coloco, por isso, como hipótese que a mesmidade, tal como descrita por Ricoeur, se apresenta bastante próxima do modo como Bourdieu compreende o hábitos, a mesmidade ou hábitos de Bourdieu. Para Ricoeur, o caráter é um conjunto de disposições duráveis que atribuímos a uma pessoa. O hábitus bourdieusiano é, igualmente, um sistema de disposições duráveis e transponíveis. Conforme Bourdieu, o hábitus é aquilo que faz como que um grupo social ou uma classe se constituam como o grupo social ou classe que são. Isto é, aquilo que faz com que as decisões individuais e ações que cada membro de um grupo social ou de uma classe toma perante algumas situações e objetos específicos se assemelhem entre si. Nas palavras do sociólogo francês, o hábitus é uma orquestração não cuidada que fornece regularidade, unidade e sistematicidade às práticas de um determinado grupo ou classe, mesmo na ausência de qualquer organização imposta espontânea ou externamente sobre os projetos individuais. É de sublinhar que, para Bourdieu, o hábitos não forja apenas ações e reações, mas também os desejos e aspirações mais autênticas dos indivíduos. Para Ricoeur, a mesmidade é apenas uma parte pequena da nossa identidade, ou, em termos hermenêuticos, das nossas práticas interpretativas. De acordo com Bourdieu, do outro lado, a ipseidade não é mais que uma ilusão. Então, tem verdadeiramente uma diferença radical. O Bourdieu fala, por exemplo, de uma ilusão biográfica. Segundo Bourdieu, os atores sociais nunca são capazes de dizer a verdade acerca de si mesmos, porque todas as histórias que criam e contam sobre si não são mais que uma criação artificial de significado. Na crítica que lança a ilusão biográfica, Bourdieu não toma Ricoeur como seu alvo, mas antes a tentativa de alguns sociólogos em dar voz às intenções e às histórias dos atores sociais. O sociólogo francês Jérôme Truc refere-se à existência de uma viragem narrativa na sociologia francesa, mais particularmente entre os representantes da sociologia pragmática, tais como Boltanski e Thévenot, em grande medida influenciado pelo trabalho de Ricoeur. A sua viragem epistemológica constituiu, sobretudo, na recuperação dos métodos biográficos. Então, na sociologia francesa, tinha uma recuperação do conceito de ipseidade que foi inspirada
pela filosofia do Paul Ricoeur. Para resumir, poder-se dizer que a sociologia contemporânea seguiu o caminho que vai de Bourdieu para Ricoeur e fez um esforço em articular a mesmidade com a ipseidade. Isto, como é claro, não se corresponde com a exaltação ingênua do sujeito e da sua autonomia, de facto, de uma perspectiva ricoeuriana, dar voz aos atores e às suas histórias não quer dizer que esses atores tenham o monopólio destas e outras histórias que se constroem acerca delas. Não tem um monopólio, mas tem uma capacidade biográfica e autobiográfica. A minha hipótese, que é também a hipótese central da minha apresentação, sustenta que os meios e as tecnologias digitais têm antes seguido o sentido contrário, da ipseidade para a mesmidade. A literatura em torno do digital, dos anos 80 e 90, insiste sobre o potencial de empoderamento dos indivíduos e das suas identidades. No decorrer dos anos 2000, emergiu o Web 2.0, o Social Web. Como a sua emergência, os acadêmicos concentraram-se sobretudo nas relações entre utilizadores. Enfim, ao longo da última década, a literatura e as metodologias de análise têm sido dominadas pelas questões levantadas pelo Big Data e, mais recentemente, também pelos algoritmos. A minha tese defende que os meios e as tecnologias digitais se transformaram, entretanto, em máquinas criadoras de hábitos. Se a fenomenologia se mostra como a disciplina que lida com as aparências, a minha abordagem aos meios e às tecnologias digitais poderá ser desenhada como uma antifenomenologia. De facto, acredito que a aparência do digital, especialmente na sua manifestação enquanto web social, não nos diz muito acerca da sua ontologia, assim como não o faz acerca dos efeitos de subjetivação que sobre nos exerce. A minha ideia sugere que, por detrás de todas as formas de representação online do sujeito, detrás de todas as interações sociais, não se encontra nada mais para além das bases de dados e dos algoritmos. No digital, tal como hoje está delimitado, o que se encontra na sua superfície conta apenas na medida em que pode ser subsumido a sinais, quantificações e classificações. Penso que existe aqui uma espécie de paradoxo, que no livro Digital Hábitos, que eu publiquei no ano passado, desenhei de personalização sem personalidade. Por um lado, os serviços online são cada vez mais personalizados. Por outro, esta personalização acaba também por eliminar as nossas personalidades. A personalidade é aquilo que dá a cada individualização uma coerência específica, um estilo, uma orientação. O Big Data e os algoritmos desmembram as personalidades em tendências gerais, gostos e regrupam-nos em aglomerados. Os meios e tecnologias digitais são indiferentes a nossas ações, ou contas apenas na medida em que podem ser utilizadas para prever ações futuras, assim como aquelas de pessoas que, por alguma razão, podem ser consideradas semelhantes a nós. Então, a ideia é que estas máquinas criadoras de hábitos são indiferentes ao sujeito, em particular à ipseidade do sujeito. Dentre os vários exemplos que tenho em mente, considera-se o exemplo do Tinder, aplicação para relações amorosas. Até muito recentemente, o rating Elo desempenhou um papel importante nesta app de encontros. No mundo do xadrez, o termo rating Elo é utilizado para avaliar os jogadores de acordo com o seu nível de competências. Um sistema de avaliação, desenhado de pontuação de Elo por internos da empresa, analisava os utilizadores do Tinder, de modo a facilitar
correspondências mais adequadas entre os utilizadores, como uma pontuação de desejabilidade similar. Tal como caracterizado nos hábitos social de Bourdieu, o hábitos digital do Tinder faz com que o utilizador deseje apenas o que, ou neste caso quem, de acordo com o seu estatuto social, poderá ter acesso. De facto, o Tinder não apresenta o mesmo perfil, pela mesma ordem, às pessoas que se encontram na mesma área geográfica no mesmo momento. Os utilizadores estão distribuídos de acordo com categorias e níveis, baseando-se no número de pessoas que deslizaram para a direita em perfis desejáveis. Este não é, contudo, o único parâmetro. Os utilizadores são, por exemplo, categorizados em um nível fotográfico e provavelmente também com base na educação e na informação que é voluntariamente fornecida no perfil, com base nos conteúdos das mensagens trocadas, entre outros. É uma distinção habitual. Conclusão, muito rápida. Muito rápida, 2, 3 minutos. Há três tipos possíveis de resposta que podem ser dadas ao problema da nossa habituação online, do hábitos digital. Em vez de desenvolver o modo como se opõe, proponho-me aqui articulá-las. Estas possível três respostas. A primeira resposta possível consiste em dizer que tal tipo de habituação não constitui um problema. Os seres humanos criam constantemente hábitos na sua interação com as várias instâncias sociais e culturais onde se inserem, e os meios e tecnologias digitais são apenas extensões desses hábitos sociais e culturais, embora criados por outras vias. Proponho que se compreenda esta primeira resposta à luz da suposição ricordiana, segundo a qual explicar mais significa compreender melhor. Por outras palavras, defendo que, de facto, os meios e tecnologia digital fornecem hoje não só uma melhor oportunidade de compreender os nossos hábitos e determinações, mas também, e por consequência, a criação de uma separação mais precisa entre a mesmidade e a ipsidade. Ou, na terminologia hermenêutica, entre interpretações neutras, mortas, e interpretações vivas. O segundo tipo de resposta consiste em levar a cabo uma série de ações individuais ou comunitárias, desvios ou táticas. Refiro-me aqui às práticas como a abstinência digital, o hacking, entre outras. Tenho também em mente a possibilidade de um incremento da literatura emética das virtudes das tecnologias, virtudes tecnológicas. Na minha opinião, a limitação deste segundo tipo de crítica manifesta-se no risco de criação de um elitismo. Não é por acaso que é nos segmentos mais cultos da população que o desdém pela alta tecnologia se apresenta com mais veemência. Na introdução inglesa da dominação masculina, Bourdieu fala de uma mobilização estritamente política, que contrasta tanto com a resignação que é encorajada por todas as visões essencialistas da diferença entre os sexos, como com uma resistência que se vê reduzida a atos individuais ou aos intermináveis acontecimentos discursivos que são recomendados por algumas teóricas do feminismo, como Judith Butler. Em vez de opor, tal como Bourdieu fez, as críticas individuais às coletivas, proponho aqui a sua articulação a partir da definição ricordiana da ética como uma vida boa, com e para os outros, dentro das minhas próprias instituições justas. Na minha interpretação, o cultivo de uma ética da virtudes da tecnologia não pode ser constituída como um fim em si mesma. Cada ação virtuosa deverá, por assim dizer, aspirar a tornar-se uma ação exemplar para os outros. E cada ação exemplar deverá aspirar a ser vista e apropriada pelas instituições públicas.
Muito obrigado. Que beleza de reflexão, nos faz pensar muitas questões, tá, que estamos envolvidos no mundo contemporâneo de fato, esse problema do mundo digital, e como é que nós lemos o mundo por essa ótica. E eu fiquei pensando aqui também que que interferência, quais as mudanças no campo neural, a, essa cultura digital, ou esse hábito, exatamente interfere Hum, no processamento, e eu estou falando de processamento não cognitivo só, mas neural, meu físico, não é? No sentido sim, de sim. que, né? No sentido assim de que, por causa a linguagem deixa seus rastros, e os rastros são marcas, e as marcas elas podem ser compreendidas como qualquer interferência também na organização biológica do indivíduo, do ser humano. E aí eu estava É, pensando, professor, também. Uhum. é uma pergunta muito interessante. Eu acho que tem dois níveis diferentes. Tem um primeiro nível, que é o nível ligado ao web social, e tem uma mudança neurológica muito importante, cognitiva muito importante. Então, eu não sei se você conhece os trabalhos do Jack Goody sobre a escritura, o modelo da escritura e da lista. Então, a ideia seria que a escritura já modificou a cognitividade humana pelo passado e criou a possibilidade de fazer listas. Então, nós temos uma mente agora que foi formada sobre o modelo da escritura, que é o modelo de escritura linear e da lista, fazer listas. Hoje, o Web 2.0, ou o Web social, abre um outro modelo de cognitividade, que é o modelo que é a rede. O modelo rede, que não é um modelo de lista, não é um modelo de ordem linear, mas é um modelo de ordem multilinear. Esta é a primeira mudança. Mas agora, com a inteligência artificial generativa, temos uma nova mudança, porque temos uma delegação do pensamento. O que acontece, vai acontecer no próximo ano, é uma coisa completamente diferente. A ideia seria que o pensamento mesmo vai ser delegado às máquinas. Então, tem verdadeiramente uma mudança ontológica nesse sentido. Tem a ideia que uma parte do pensamento é completamente delegada a uma máquina, é uma coisa, sobretudo no âmbito, a coisa importante, não somente um âmbito muito mecânico, mas também no âmbitos artísticos, criativos. Esta delegação, eu acho que vai ser uma mudança cognitiva epocal. Hermenêutica digital é algo novo, como o mundo digital é algo novo. E a gente acabou de sair da pandemia, onde o mundo digital ele foi necessário para a sobrevivência nossa enquanto espécie, enquanto ser humano. Aí, professor, eu lhe pergunto, como fazer o casamento, como fazer a ponte, no sentido de construir a reflexão do entendimento da hermenêutica digital com o mundo da fake news, que é uma realidade, da hermenêutica digital com a construção ideológica, seja ela de direita, de esquerda, de ultradireita, de ultraesquerda, e da hermenêutica digital com a ciência, com a filosofia, com a sociologia e toda essa construção humana de conhecimento. São todos elementos muito importantes. A primeira coisa, sobre a pandemia, a sobrevivência, nós temos que lembrar também que tem uma utilidade, tem uma grande utilidade nas mídias sociais e nas novas tecnologias. Não são solamente um perigo, mas são também uma oportunidade. Eu gosto muito do conceito de fármaco que foi utilizado pelo filósofo francês Bernard Stiegler para explicar a natureza ambígua das tecnologias digitais. São fármacos, e o conceito de fármaco é ao mesmo tempo um medicamento e um veleno, não sei como se diz, uma coisa perigosa, uma coisa veleno, não sei se é a palavra portuguesa, é uma coisa ambígua.
então, em primeiro lugar. Depois, como fake news, é um problema que me interessa muito, muito neste momento, porque eu trabalho num departamento de Sociologia da Comunicação. Então, eu acho que a hermenêutica, como. Não tenho que lembrar que a hermenêutica é classicamente uma técnica para a correta interpretação do texto. Então, a hermenêutica como interpretação textual e visual também, de todas as produções culturais, pode ser muito útil para trabalhar sobre problemas como o fake news. O problema de fake news agora é um problema de ideologia. Então, a melhor maneira para tratar o problema de fake news é refletir sobre por que estamos a produzir fake news, por que tem fake news, por que temos um debate sobre fake news. Eu acho que o problema de fake news não é um problema de verdade e falsidade, mas um problema de apartenência ideológica à esquerda ou à direita. É um problema de apartenência ideológica e política. E por isso eu acho que o conceito de imaginário e o conceito de ideologia pode ser uma coisa que pode ajudar-nos para falar de fake news. Mas seria mais complicado, é mais complicado que assim, porque tem toda uma reflexão que estou a desenvolver sobre o feito que, quando falamos de fake news, nós pensamos sempre que é um problema de verdade e, na realidade, é um problema de participação à ação pública e política. Mas é um discurso muito, muito complicado. Que é um problema muito concreto porque tem efeitos muito concretos sobre as vidas da gente. Em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos de mais educação digital. Em primeiro lugar, a primeira solução é mais educação digital. Temos que saber que tem as fake news, temos que conhecer os efeitos possíveis, temos que fazer mais educação sobre isto. Precisamos de tecnologias para fazer do debunking, então para descobrir as fake news. E precisamos teóricos do digital para falar dessa coisa, para falar de uma ética do digital, para falar da importância da informação que circula digitalmente. E nesse sentido, a hermenêutica digital é importante, porque nós temos que falar dessa coisa, nós temos que criticar esta coisa, nós temos que produzir discursos sobre essas coisas e nós precisamos de fazer discussões públicas sobre este argumento. Então, nesse sentido, a hermenêutica digital pode ser interessante e, em geral, as ciências humanas e sociais. Professor, eu fiquei tentando fazer uma relação aqui com um pouco do que eu pesquiso, que é a ética no Riquet. Caberia ética na hermenêutica digital? É muito importante o que você está a dizer, porque eu acho que dos elementos mais interessantes da ética rigoriana é a tentativa de articular um elemento prático, individual ou comunitário como um elemento institucional. Eu acho que nós precisamos exatamente destes dois elementos na ética do digital. Precisamos de um elemento prático, individual ou comunitário. Temos que praticar nós mesmos uma ética do digital. Por exemplo, temos que evitar de difundir fake news, temos que interessar-nos nas coisas, temos que desenvolver relações sanas sobre as internet, hein? Mas nós precisamos também de uma dimensão institucional. Nós precisamos de normas que nos protejam. Por isso, por exemplo, na Europa, a Europa é muito ativa nas normatividades sobre o digital. Eu acho que precisamos dos dois níveis, uma prática individual e comunitária, de um lado, e, pelo outro lado, instituições que compreendem que nós precisamos agora de normas para proteger a esfera pública.
Eu acho que esta é a melhor maneira de aplicar a ética ricordiana, que é uma ética a duas dimensões, uma dimensão normativa, uma dimensão prática, no âmbito do digital. Porque um dos grandes problemas agora na Europa é que temos, por exemplo, uma normatividade muito desenvolvida, mas depois os habitantes, os utilizadores, não têm uma prática ética comum, uma prática ética cotidiana na utilização dos meios tecnológicos digitais. Que parece que é mais fácil, ou se está se desenvolvendo para isso mesmo, na possibilidade de normatização, né, com o uso das máquinas, etc., mas uma espécie de regulamentação da cultura digital, mais do que pensar em uma base reflexiva ética. Eu acho que precisamos de duas coisas. Exatamente esse é o problema. Agora, hoje, a direção mainstream da ética do digital é uma direção normativa, mas a normatividade pura não é suficiente. Precisamos justamente também de uma dimensão reflexiva, pessoal ou comunitária. Precisamos que discutir destas coisas. Precisamos de praticar uma ética do digital. A normatividade é importante, mas não é suficiente. É isso. Um dos mais grandes problemas é precisamente isso. Agora, muita da reflexão que nós temos sobre as novas tecnologias ou a inteligência artificial é uma reflexão completamente normativa. Mas eu acho que nós precisamos que refletir em termos de reflexão, virtudes, em termos de virtudes individuais e cívicas também, porque tem virtudes individuais, mas tem também virtudes cívicas, comunitárias, e tudo isto falta na discussão sobre a ética do digital. E nesse sentido, a ética ricordiana é muito interessante. Enquanto você falava, eu lembrei muito do Gadamer, em que o Gadamer vai falar que é imprescindível, né, pensar a experiência, para pensar a experiência, pensar nessa relação entre hermenêutica e retórica. E ambas são condições para a linguagem. Então, quando o senhor fala sobre fugir da linguagem, ali naquele início da sua fala, eu fiquei me perguntando, seria possível, né, será que a gente consegue fugir da linguagem? Será que, quando o Bruno Latour traz isso, será que a gente consegue, de fato, fugir da linguagem? Será que a gente consegue pensar numa retórica do digital? Será que a gente não está falando de experimentar uma nova retórica, né? O que seria um pouco diferente? Essa seria a minha primeira pergunta. E a minha segunda questão é em relação, até na resposta que o senhor deu para o professor Vanderlei, sobre a questão da capacidade gerativa, né? E dessa capacidade geracional. A capacidade gerativa, esse espírito do criar, né, da criatividade, do gerar nesse sentido. Onde estaria esse espírito da máquina, né? Será que a gente pode dotar essa máquina de tanto poder como a gente observa em algumas discussões? Como é que a hermenêutica digital vê isso? E a terceira pergunta, desculpa estar um pouco mais longa, mas a terceira pergunta me parece que a hermenêutica digital, ela tem essa atitude metodológica muito forte, né? Até nesse estudo desse artigo que eu fiz, eu percebi muitos estudos a respeito sobre opiniões políticas no Twitter, no atual X, né? E desse trabalho de recolher, tratar, interpretar esses vestígios, esses rastros digitais, né? É isso mesmo, professor, essa hermenêutica digital, essa atitude metodológica é o que dita mais forte na hermenêutica digital. E uma outra questão é possível pensar de uma forma tão singular, como se as novas tecnologias digitais elas possuíssem essa espécie de agência autônoma, interpretativa, que fizesse com que a gente fale, isso é uma hermenêutica digital, isso não é hermenêutica, isso é hermenêutica digital, de uma forma tão especializada, de uma forma tão específica. Não sei se eu tenho resposta por toda a pergunta. Eu posso começar com a pergunta da metodologia.
de fato, sim, tem uma dimensão metodológica muito importante, daquela eu não falei muito hoje, mas uma das grandes questões da hermenêutica digital é a articulação entre metodologias quantitativas e metodologias qualitativas. Ainda a filosofia ricordiana é muito interessante nesse sentido, porque o Ricord mesmo falou muito de explicar mais para compreender melhor, explicar e compreender, articular a explicação quantitativa. No seu caso estava a filosofia, a linguística estruturalista, e para compreender melhor. Mas hoje, claramente, temos um problema muito semelhante de articulação entre os métodos quantitativos digitais e métodos qualitativos de compreensão. Então, esse problema metodológico é muito importante. Para a nova retórica, sim, sem dúvida, nós precisamos de uma nova retórica, uma retórica que é uma retórica multimedial, em primeiro lugar. Então, hoje não é somente uma retórica da linguagem, mas também uma retórica da imagem, por exemplo, imagens estáticas, imagem em movimento. E é uma retórica também não somente multimedial, mas que tem que tomar em consideração a estrutura material do meio de comunicação. Então, está verdadeiramente uma retórica que seria capaz de considerar a especificidade material dos instrumentos que nós utilizamos. A maneira de comunicar com este portátil é completamente diferente respeito à maneira de comunicar com uma televisão ou com uma rádio. Então, nesse sentido, é uma retórica que toma em consideração, prende em consideração verdadeiramente os meios de comunicação e a materialidade destes meios. Mas é uma retórica a fazer, a produzir, a refletir ainda. Depois, tem sobre a capacidade e a criatividade das máquinas hermenêuticas. Esta é uma pergunta. Eu tenho algumas dúvidas pessoais. De um lado, gosto de pensar que as máquinas têm uma criatividade que não é a criatividade humana, é uma criatividade diferente, mas é uma forma de criatividade. E, no fundo, acho também que muitas vezes, quando nós achamos de ser criativos, não somos criativos, mas somos predeterminados. Então, eu acho que muitas vezes a criação humana é uma ilusão. Pelo outro lado, creio também que as máquinas não precisam de criatividade, as máquinas não precisam de o que não é verdadeiramente criatividade. Nós temos a habitude de atribuir à máquina uma criatividade, mas a máquina em ela mesma não tem uma criatividade, não tem um sentido de criatividade. É somente um ponto de vista humano sobre uma operação automática da máquina. Então, é uma discussão mais complexa, mas de um lado gostaria de pensar que tem uma criatividade da máquina, do outro lado penso que também o conceito mesmo de criatividade é um conceito humano e nos atribui, às vezes, dizemos que uma máquina é criativa, mas é um ponto de vista humano sobre uma operação mecânica automática. Obrigado, professor. Obrigado, colegas.